a iniquidade a qual que nós carregamos, até os dias de hoje. Mas a partir desse ensinamento nós vamos remover da nossa vida, vamos aniquilar de nossas gerações. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos. Senhor meu Deus, nós colocamos diante da Tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas. Pai, eu peço perdão, Senhor, diante de Ti, para que seja um canal de bênção do Senhor sobre este lugar, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado, para que nós possamos estar alinhados com o Senhor, para que o Teu poder do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Pai, ministra no meu coração, ministra, Senhor, no coração dos Seus filhos que estão aqui presentes. Nós pedimos e clamamos, Senhor, o Seu santo nome, que assim seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, nos ensina, nos capacita e nos liberta nessa noite. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, tira toda a cegueira espiritual. Pai, abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Sua voz, para que o Senhor esteja sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo, que assim seja feita a Tua vontade. Pai, faça aquilo que o Senhor tiver que fazer, Senhor. Eu dou toda a liberdade, dou toda a legalidade para o Senhor me restaurar sobre esse altar, para restaurar os meus irmãos que estão aqui nessa igreja, que assim seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu expliquei na outra vez, que a iniquidade é o corpo. A iniquidade é o corpo do pecado. A iniquidade, ela começa na raiz. Os galhos, uma árvore, um exemplo, o galho das árvores são os pecados. A raiz são a iniquidade. A iniquidade, ela vem dos nossos antepassados de geração em geração. E muitas vezes nós desconhecemos os pecados. Nós não sabemos porque certas coisas acontecem sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender para poder remover, para que certos pecados não aconteçam sobre a nossa vida. Porque a iniquidade existe sobre nós. Mas aí tem a parte do pecado que somos nós que praticamos. Porque o pecado, nós temos o livre-arbítrio para a gente fazer o que é certo, o que é errado. E quando nós executamos o pecado, nós executamos aquilo que o diabo quer para a nossa vida e para a nossa geração. E a iniquidade dos antepassados continua acontecendo sobre nós. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a iniquidade, como ela é e como ela acontece sobre nós. Abre comigo em Levítico 16, 21. Abre sua Bíblia aí, pelo menos nessa passagem. E vemos claramente Deus fazendo distinção entre iniquidade e pecado. Nas cerimônias de expiação do Antigo Testamento, que era complexa, e a tipificação de Jesus no Calvário. Esse versículo vai falar claramente o que é a iniquidade e o pecado. Não estou falando algo que eu ouvi, que eu entendi. Está na Bíblia e nós vamos estudar junto. Amém? Amém? Abriram aí? Levítico 16, 21. Arão porá ambas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e a porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então esse versículo fala que Arão tinha que colocar a mão sobre o bode. O bode nós podemos colocar como sacrifício. O sacrifício antigamente era usado para remissão dos pecados, como oferenda ao Senhor, como perdão pelos nossos pecados, amém? E aqui fala que Arão, ele colocou a mão sobre o bode, confessou as iniquidades, as transgressões e os pecados. São 3: iniquidade, transgressões e o pecado.
E quando ele colocou a mão sobre o bode e lançou o bode ao deserto. E lá fala assim, que um homem à disposição para isso. Eu entendo que seria o nosso Senhor. Amém? Porque se o bode, que era o sacrifício, ele é queimado, ou ele é lançado sobre o deserto, ele é como o sacrifício do nosso pecado. Amém? Deus está especificando o seu povo por meio da revelação, detalhando as 3 formas a corrupção da condição humana. Primeiro, a iniquidade voluntária. É a prática do mal de forma voluntária em todo conhecimento de causa de desejo de praticá-lo. Nós temos a causa e o desejo de praticar a iniquidade. Amém? Segundo, a iniquidade da consciência. É o mal consciente que está em operação, a luta interna ao pecado, a raiz do pecado que praticamos no momento da vida que ainda tenta. O que é esse aqui? Esse é o qual nós lutamos todos os dias da nossa vida. E ele vai ficar tentando nós. Mesmo nós dentro da casa do Senhor, fica tentando, por exemplo, quem gosta de uma festa, aí ele vai ficar te tentando, até que você vai nessa festa. Chega naquela festa, qual é o problema aí numa festa? E não tem problema nenhum. O problema é você beber, é você se drogar, você dançar músicas ilícitas. Esse é o problema. Que ali começa a prática do pecado. Você vai ser tentado e você vai pecar conscientemente. Amém? E ali é onde você vai edificar o pecado. Usei a festa, mas tem várias outras situações. Há uma roda onde pessoas estão conversando. Ali é jogado o nome de uma pessoa. Ali você começa a julgar as pessoas. Ali você começa a entrar o espírito de crítica. Ali começa a entrar o espírito de fofoca. Ali começa a entrar várias situações. É assim que o diabo faz para executar toda a iniquidade e o pecado sobre as nossas vidas. Amém? Terceira, é a iniquidade inconsciente que vem de nossa geração. Essa é lenta, mas ela é perigosa. Por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos. Nós não conhecemos o pecado das nossas gerações. Não sabemos o que aconteceu lá atrás. E ela é uma bomba relógio na nossa vida. Porque homens de Deus, homens que servem assim tremendamente o Senhor, e de repente caiu no pecado. Porque não foi removido a iniquidade da geração lá atrás. Ele começa a cair numa frieza espiritual. E é onde ele perde o amor pelas coisas de Deus. É onde ele perde a fé, é onde ele perde a convicção daquilo que Deus está fazendo sobre a vida dele. E vira uma calamidade. E o servo de Deus começa a ter pecados assim indescritíveis. A qual que o povo de Deus falou assim, meu Deus, aquele homem de Deus, ele era santo, ele fazia tanta coisa boa e de repente desse jeito, eu confiei num homem desse, como pode? Era um pecado que estava escondido de geração, ou um pecado na vida dele que ele não confessou e não jogou diante do Senhor para se arrepender. Amém? Então nós temos os 3 iniquidades: a iniquidade voluntária, a iniquidade consciente e a iniquidade inconsciente. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Em Provérbios 23, 7 diz assim: pois como imaginou a sua alma, assim é. Olha que versículo, né? Pois como imaginou a sua alma, assim é. Então o homem é o reflexo de uma morada da alma, certo? Se ele é o reflexo da alma, né? A morada da alma, e se ele é edificado no Senhor, então coisas boas vai sair dele, coisas boas vai fluir dele. Então coisas maravilhosas
a direção de Deus vai acontecer na vida dele. Ele pensará, agirá e também produzirá frutos segundo Deus. Mas se o homem natural ou cristão não for edificado espiritualmente, ele pensará, agirá e produzirá frutos segundo a mente limitada, uma estrutura pela cultura e pela circunstância. Amém? A estrutura e a morada é um lugar de segurança ou insegurança na qual ele mesmo se colocou. Essas moradas devem ser detectadas pelo poder de Deus e derrubadas pela fé. Não se trata de decorar versículos, mas trata de crer de maneira diferente nós mesmos. Então, muitas vezes, nós falamos assim, eu vou me libertar, eu começo a decorar versículos e começo ali a clamar, tal. Não adianta muito. Você precisa entender que você precisa conhecer as moradas daquela iniquidade. Como assim? O que é morada? O que é iniquidade? Já estou me confundindo toda. Mas fala assim que nós somos moradas de Deus, certo? A minha alma é a morada de Deus. Então, se a minha alma está na morada de Deus, o meu espírito, o meu corpo vai exalar o quê? Coisas boas. A minha mente vai ser mudada, os meus pensamentos vão mudar, o meu coração vai ser mudado, as minhas posições vai ser mudada. Você está entendendo? Amém? Então, tem umas estruturas de morada que são o quê? Vou falar para você, você vai começar a detectar se você tem isso. A morada de falta de temor. Você tem isso na tua vida? Morada de aflições. As moradas de enfermidades. Que tem enfermidade que vai acontecendo, você não sabe nem porquê. De repente você está doente, de repente parece outra coisa. São moradas de enfermidades. Morada de escassez e pobreza. Moradas religiosos babilônicos. Moradas de culturais, moradas de estresse, de incredulidade, moradas de orgulho egocêntrico, moradas de negligência, moradas de vício, morada de rejeição, moradas de hábito destrutivo, morada de luxúria, morada de complacência, e cada pecado edificou em nós uma morada. Amém? Então, tem essa morada sobre a minha vida. Aí tem a iniquidade, e da iniquidade eu tenho pecado. Muitas vezes eu tiro a iniquidade dos meus antepassados, mas eu não tiro a morada. Amém? Um exemplo, uma pessoa pode ir à igreja a vida toda, mas vive numa morada de pobreza. Essa enfermidade, rejeição, pois a alma está estabelecida em fundamentos em regiões das trevas. Por que isso? Muitas pessoas voltam a cair no mesmo pecado. De um lado deseja um estilo de vida, mas dentro dela vive a vontade de estar no mundo. Dentro dela existe a vontade de estar na bebida. Dentro dela está uma vontade de fumar, de usar droga. Dentro da vontade dela tem várias coisas. Ela não consegue se libertar. Aí aqui tem um exemplo de um homem que ele é alcoólatra. Só que quando ele era alcoólatra, ele teve um encontro com Jesus. Ele confessou o seu pecado, ele confessou a tua iniquidade, porque ele sabia qual que era a iniquidade dele, que vinha de gerações. Só que esse homem, ele tinha uma outra morada. A morada dele chamava morada de fuga. Por que a morada de fuga? Porque quando ele era criança, ele foi abusado. Então, do abuso, ele foi para a iniquidade de alcoolismo, que já vinha na geração dele antepassada. Então, nós temos que conhecer a morada, o porquê aquilo acontece na nossa vida. Amém? Então, quando ele se libertou do alcoolismo. Só que depois veio a morada, veio a iniquidade de pornografia, veio a iniquidade de violência verbal e de outras coisas mais. Porque a pessoa, quando ela é abusada, ela usa, eu estou falando de abusar, mas tem vários outros. Ela usa o abuso,
Aí ela usa o álcool para ela esquecer a situação que ela passou, que é a vergonha, é a dor, é o medo, é a forma que foi constrangido, o que ele perdeu, o que ela perdeu naquele momento. Então é a morada de escape. Aí essa morada de escape, ele vai para a pornografia, começa a ver vídeos, ele não sabe porque ele gosta de vídeos. Ele não sabe porque ele gosta de ver vídeos, mas ele foi abusado. Então ele entrou na morada do escape. Aí ele fica um garoto, um moço, um senhor revoltado. Ele começa com palavras verbais. Ele começa com palavras que ofendem, palavras de palavrões. É uma forma dele escapar daquilo que está sobre a mente, sobre o coração dele, daquilo que ele está pensando, a amargura que está sobre a vida dele. Essa é a morada de escape. E a morada de escape vem a iniquidade do alcoolismo, vem a pornografia e vem a coisa por diante. E por isso que muitos não sabem o que acontece na vida deles. Mas Jesus morreu para nós sermos edificados e ser morada deles. Amém? Abre em Efésios 2, 20 e 22, que diz assim, está ali no... Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo sendo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar o santuário santo do Senhor. Nele você também estão edificados juntos, para se tornar morada de Deus para o teu Espírito. Amém? Então esse versículo fala que Jesus ele veio para ser fundamentado sobre a nossa vida e para que seja edificado a morada de Deus. Amém? Adão, ele tinha morada de Deus, não tinha? Ele tinha tudo no paraíso. Ele tinha sabedoria, ele tinha a paz, ele tinha o conhecimento, ele tinha tudo. Mas Deus deixou no jardim do Éden a árvore, da fruta, que não era para ele comer. Mas Deus deixou o livre-arbítrio para ele escolher comer ou não comer. Então está sobre as nossas vidas pecar ou não pecar, ou edificar a iniquidade sobre as nossas vidas. Porque a iniquidade, ela vem de geração. E o pecado vem sobre as nossas vidas. E aqui a palavra fala que nós somos tentados. E nós só edificamos o pecado, a iniquidade com o pecado executado. Então está sobre nós o livre-arbítrio de estar fazendo o que é certo ou errado. E ele encontrava-se nu na presença do Senhor. E depois ele se escondeu da presença do Senhor, porque ele estava nu, tampando com as figueiras. Então quer dizer, ele escolheu, saiu daquilo que Deus tinha direcionado e entrou na morada da desobediência. Amém? E Deus perguntou para Adão, onde você está? E Deus pergunta para você hoje, aonde você está? E Deus pergunta de novo, de que morada você está operando hoje? Qual a sua condição de vida? O que você está produzindo em cada aspecto da tua vida? Como é a sua relação com os outros? E a sua saúde, como está hoje? E as suas finanças, como está hoje? E a sua missão celestial, como está hoje? Quando o mundo observa o que eles veem em você, o que você vê no mundo hoje, a realidade das verdades celestiais está sendo manifesta na tua vida? As pregações que você ouve estão sendo manifestas na tua vida? As palavras que você lê na Bíblia, ela está sendo manifesta na tua vida hoje? Que morada você está hoje? Deus pergunta para você. Como opera e manifesta a iniquidade sobre as nossas vidas? A iniquidade produz surdez espiritual. Muita gente tem um ouvido espiritual abstraído e não consegue ouvir a voz de Deus.
Lá em Salmo 58, 3, 5 diz assim: os ímpios erram com o caminho desde o ventre, desviam-se dos mentirosos desde que nascem. Seu veneno de serpente tampa os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que faz encantamento com tanta habilidade. O Pai planejou para o espírito do homem fosse capaz de ouvir a voz dele. Amém? Deus me planejou para ouvir a voz dele. Mas tem muitas pessoas que falam assim: como você consegue ouvir a voz de Deus? Como Ele fala com você? Eu não ouço, eu não escuto. Isso aí você está acreditando no diabo, porque ele fez você para ouvir a voz de Deus. Muitos não conseguem ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque o diabo está enganando ele. E muitas vezes Deus fala com você, sabe por quê? Quantas vezes você já ouviu a pessoa falar assim: nossa, era para mim pegar o avião hoje, mas alguma coisa me incomodou e eu acabei não pegando o voo, ou eu perdi o voo, alguma coisa aconteceu. Aí vai olhar na TV, o voo caiu. É Deus falando. Ele tem ênfase de forma diferente para falar conosco. Agora mesmo aconteceu algo interessante. Eu estava ali falando com Deus algo muito íntimo meu, mas assim, íntimo e doloroso para mim. E Deus usou a dona Rita para falar comigo no testemunho dela. Foi tão surpresa, porque enquanto ela falava, diante do testemunho dela, por isso que eu falo, Deus tem várias formas de falar conosco. E nós temos que ficar atentos. Nós temos que ter a sensibilidade. Nós temos que ter a direção do Espírito sobre nós. Você foi feito para ouvir a voz de Deus. Ninguém é mais, ninguém é menos. Só não consegue ouvir aqueles que ainda têm mais iniquidade para ser tirada. Não foi arrancada ainda, não foi removida. Ou ainda tem pecados que não foi confessado. É por isso que não consegue ouvir a voz de Deus. É por isso que precisa de outras pessoas para ouvir o que Deus está falando. Ou pessoas que não têm a mente aberta, porque tem preguiça de ler a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Se você não tem vontade de ler uma Bíblia, você tem um espírito de preguiça. E a preguiça não vai entrar no reino dos céus. Se você não tem vontade de trabalhar, homem hoje tem que trabalhar, gente. Esses dias nós estávamos conversando, eu acho que foi na casa da Eliana, da Dona Ana. E ali nós falando, né? Deus está preparando uma bênção para a Eliane, amém, glória a Deus. E nós falamos ali que do seu Luiz, que o cara era fantástico, um homem de Deus, muito correto, é um homem assim de oração. Aí o seu Luiz falou assim: é trabalhador? Ele quer saber se é trabalhador. Eu falei: esse é trabalhador, seu Luiz. Porque hoje, me perdoe os jovens de hoje, me perdoem. Eu vou falar algo aqui que é a realidade nossa hoje. Os homens antigos, eles começavam a trabalhar com 10, 7 anos, não é isso? Não é isso, Valdir? Não é isso, Araré? Começavam a trabalhar. Hoje os jovens não podem trabalhar. A justiça não deixa. Então os jovens aí começaram a trabalhar com 18 anos. Eles estão pregnados de preguiça, eles não querem trabalhar. Não tem vontade. Não tem vontade de pegar no braçal. Estão pregnados. Porque a geração de hoje está desse jeito. E as moças também estão desse jeito. É verdade. As moças hoje não querem arrumar uma cozinha. As moças hoje não querem lavar um banheiro. As moças hoje não querem catar sua própria roupa e colocar no tanque. Estão pregnados de preguiça. Fala: Senhor, me liberta nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gente, não estou falando mal de ninguém, mas é a realidade de hoje.
Ainda eu falei assim, seu Luiz, ele ainda vai pegar um pouquinho do pão, mas a idade da Tainá, só a misericórdia de Deus. Que é a idade. Hoje os homens que estão casados com as mulheres, se eles quiserem uma roupa passada, eles têm que passar. É verdade? Se eles quiserem uma janta, eles têm que ir lá fazer. Então é coisas que a geração vem vindo. E nós, como somos embaixadores de Cristo, nós somos diferentes. Amém? Então os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Então saia dessa preguiça. Saia dessa preguiça, porque Deus não fez você preguiçoso. Ele te fez um homem cheio de força, cheio de vitalidade, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de direção. E você precisa aprender qual é a sua qualidade. Amém? Me perdoe os jovens que estão aí hoje. Amém? Vocês me perdoam? Amém. Deus provê emprego para esses jovens, amém? Abre as portas, Senhor. Uma pessoa tremendamente tratada por Deus ouve claramente a direção tomar. Uma pessoa continuamente um conflito, ela não sabe resolver questões devido à frieza espiritual. Quando o homem ele é totalmente tratado por Deus, porque ele tirou toda a sua iniquidade, ele reconheceu todo o seu pecado, tudo aquilo que existe no teu passado, ele é um homem totalmente transformado. E quando ele pede a direção de Deus, ele ouve nitidamente aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Mas aquele que não deu liberdade, aquele que não confessou o seu pecado, as suas iniquidade, as suas transgressões, ele é totalmente confuso, ele tem conflitos nele, ele não sabe a decisão que tem que ser tomada. Isso é o que acontece geralmente, amém? Causados por acúmulo de iniquidade, às vezes as pessoas no ministério podem ouvir claramente Deus deseja para a tua igreja, está com dificuldade financeira, esse problema pode ser consequência do seu passado. Os seus ancestrais praticado pecado na área financeira como negócio fraudulento, lesado pessoas inocentes. Entanto, isso não for confessado como pecado e iniquidade, criará um bloqueio em seus ouvidos espirituais, assim como trará problemas financeiros. Devemos expressar ao Espírito Santo que queremos eliminar toda iniquidade do nosso ser. Pedimos para mostrar toda a raiz do nosso pecado da nossa vida. Amém? Vocês que estão aqui hoje, vocês têm vontade? Vocês querem que o Espírito Santo elimine toda iniquidade da tua vida? Amém? Feche seus olhos agora. Tem muita coisa, mas nesse momento eu quero que você expresse para o Espírito Santo que Ele venha sobre a tua vida agora, nesse momento, trazendo tudo na tua mente, que os teus antepassados têm praticado, aquilo que você não lembra, mas aquilo que geralmente acontece na tua família, em tio, tia, avó, bisavô, tataravó, porque todo mundo tem uma comunhão com família. E sempre a comunhão de família falar dos erros, dos acertos dos teus antepassados. E pede para o Espírito Santo trazer essa revelação sobre a tua vida, porque você quer remover essa iniquidade, você quer remover toda a morada que está dentro da tua vida e todos os pecados praticados. Fala com o Espírito Santo agora nesse momento.
Espírito Santo, traz sobre a vida de cada um nessa noite. Que eles possam ansiar pela Tua presença. Que o Senhor traga a luz sobre a vida deles. Aquilo que eles precisam ser ministrado nessa noite. Aquilo que eles precisam remover da vida dele nessa noite. Pai, que o Senhor venha mostrar, Senhor, bem claro, e que eles venham ouvir aquilo que eles têm que ser tirado na vida deles, Pai. Que assim seja feita, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Aqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus, podem ser consumidos por sonhos sexuais. Aqueles que não conseguem ouvir. Ele não tem desejo, mas a hora que ele vai dormir, vem aqueles sonhos sexuais. Até na mulher vem os sonhos sexuais. Então, por quê? Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Mas o pecado vai gerando coisa ruim dentro dele. Amém? Por quê? Vem as aberrações. Nós precisamos orar, pedir perdão para aquele sonho que nós estamos tendo, com a pessoa que nós estamos tendo, mas não é aquela oração que eu falei lá no primeiro dia, a oração genérica. Senhor, perdoa pelo meu pecado dessa noite. Não, Senhor, me perdoa porque eu sonhei com fulana, ela é casada, ela é solteira, eu estou adulterando, eu fiz isso, fiz aquilo. Não é uma oração genérica, você tem que ser específica, você tem que falar tudo o que você fez. Ah, mas Deus sabe o que aconteceu. Ele sabe, mas Ele precisa da tua boca para confessar todo o pecado. Para que possa ser edificado sobre a tua vida a morada de Deus. Para que as moradas ruins, as moradas de aflições, imoralidades, aberrações, de pobreza, seja destruída da tua vida. Amém? Também a iniquidade, ela produz cegueira espiritual. Abre aí comigo 2 Coríntios 3, 16, 18. Diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, e qual vem o Senhor, que é o Espírito. Então, quando nós convertemos realmente do Senhor, o véu é arrancado dos nossos olhos e nós começamos a enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele começa a mostrar qual é o teu erro, quais as suas falhas, e você começa a retirar toda essa sujeira da tua vida. Mas tem muitos que vêm para a casa do Senhor para levantar, para ficar conversando, para ter comunhão, para mexer em celular e perde tudo o que o Senhor tem para te dar. E não tira o véu dos seus olhos e continua com a cegueira espiritual. Amém? Porque tem muitos que dentro de casa não leem a palavra. Então ele continua cego. Tem muitos que vêm na igreja para ouvir a palavra, porque ele tem um espírito de preguiça que não consegue abrir uma Bíblia para ler um versículo. Ele continua com a cegueira espiritual. Para você ter a liberdade, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, obrigado pela minha esposa. Senhor, obrigado pelos meus filhos. Senhor, obrigado pela vida do meu esposo. Senhor, obrigado pelos meus netos. Senhor, obrigado pelo meu emprego, pela minha empresa. Senhor, abençoa aqueles que não têm o que comer. Senhor, abençoa o meu irmão que está passando por problema. Você tem orado? Não. Você continua a não ouvir a voz de Deus, você continua na cegueira espiritual. Aí você vem com a iniquidade de dor, de doenças. Você vem com a iniquidade de tudo aquilo que vem vindo dos teus antepassados. Nós vamos falar de maldições identificadas. Eu gostaria que você prestasse atenção. Porque
Eu vou estar falando detalhado, então você tem que prestar atenção. Se você identificar isso na tua vida, quem trouxe caderno aí que eu falei da outra vez para trazer? Vai anotando, tá bom? Porque isso é muito importante. Os problemas financeiros crônicos, por que as pessoas têm a pobreza, miséria, terra que não produz fruto, negócios que secam sem razão, aparentemente? Qual que é as causas disso? Se você tem isso na tua vida, se você tem na tua família, lá de gerações, então você anota, porque você precisa remover a iniquidade e tirar essa morada na tua vida. Qual que é a causa? É roubo, fraude, bruxaria, idolatria, confiar no mundo em vez de Deus, roubar a Deus no dízimo e a oferta, que é Malaquias 3, 8, 9, jurar em falso em nome de Deus, Zacarias 5, 4. Esse é o problema financeiro crônico, porque a pessoa não sai do problema, é porque existe essas causas nos teus antepassados lá atrás. Segundo, problemas ginecológicos nas mulheres, fluxo contínuo de sangue, distúrbios de menstruação crônica, esterilidades e aborto espontâneo. Qual as causas disso? Incesto, adultério, divórcio, perversão sexual, aborto, pornografia, fornicação, abuso sexual, rebeldia e desobediência. Essa é a causa do problema ginecológico. Mas, às vezes, o problema ginecológico que aquela mulher tem, não é ela que provocou, mas é dos teus antepassados. Vocês estão entendendo? E esse problema vem o quê? De adultério, de incesto, de divórcio, perversão sexual, aquelas imaginação, porque não é de Deus, é tudo falsidade, é tudo fingimento. Isso não é de Deus, então você tem que aniquilar e tirar da tua vida. Terceiro, problemas de enfermidades crônicas ou diversas, uma após a outra. Causas: idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue. Quarto, problema de fungos na pele ou unhas, febres e calamidades. Qual que é a causa disso? Feitiçaria, prática impura, maldições lançadas a alguém. Se você lançou, então você retira, que isso vem sobre a tua vida e sobre a sua geração. Quinto, propensão a acidentes. Tudo acontece com você. Bate carro, cai, bicicleta, pessoas você atropela, tudo é propensão a acontecer coisas com você. Qual que é a causa disso? Na família, homicídio, morte, derramamento de sangue, culto aos mortos, espiritismo, feitiçaria, idolatria e satanismo. Sexto, problemas conjugais, divórcio, deslealdade com o cônjuge. Qual que é a causa disso? Nos teus antepassados, às vezes até na tua vida mesmo. Divórcio, deslealdade, idolatria, feitiçaria, incesto e adultério. Deuteronômios 28, 30. Sétimo, problema de morte prematura e suicídio. Qual que é a causa disso que pode ter na tua geração? Homicídio, derramamento de sangue, idolatria, feitiçaria e amor ao dinheiro. Olha o que o amor ao dinheiro faz. Eu não entendia por que meu tio tinha tirado a vida dele. O meu tio era um homem assim, trabalhador. Ele tinha muito dinheiro, tinha casas em Ribeiro, tinha terrenos em Ribeiro, tinha casas em Olímpia, carros. Mas, de repente, ele ficou louco. Era totalmente um homem saudável. Ele foi para o Bezerra de Menezes, em Barretos, ficou lá mais ou menos quase 2 anos. Minha mãe, minha avó e meu pai indo e voltando sempre para ir cuidar dele. Um dia ele teve alta, ele foi para casa, ele achou que estava dando muito trabalho para minha mãe. Minha mãe era cunhada. O que ele fez? Foi no banheiro da casa, puxou uma corda e se enforcou e se matou. Para vocês entenderem. E ele tinha muito apego ao dinheiro.
Então, resumindo, quando eu fui para Cristo, até uma certa idade da minha mocidade, eu fazia xixi na cama, porque eu tinha medo de ir no banheiro. Por que eu tinha medo de ir no banheiro? Ele parecia nitidamente para mim. E todas as vezes que eu estava em crise, eu via a corda e fazia assim, ó, vem, para se matar. E toda vez passava isso na minha mente, suicida, se enforca. E eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a aceitar Jesus como Salvador da minha vida, eu comecei a ter um encontro com Jesus. Nunca mais tive medo, nunca mais eu ouvi a voz. Tinha um quadro da foto do meu tio, não era ele, era o demônio, que ele usa as pessoas a qual a gente ama, né, certo? Então, antigamente, quando as pessoas morriam, não fazia o quadro que colocava no túmulo, mas aquele outro que a gente colocava na casa, certo? Não é assim? Então, tinha aquele quadro. Então, o quadro ficava assim, eu sentada no sofá, eu olhava assim, aí eu andava, o olho fazia assim, ó. Andava junto comigo. Não era coisa da minha cabeça, não, gente, só eu sabia as tentações que eu passava na noite. Eu não dormia à noite, eu ia para a escola cansada, meus olhos pesados, minhas notas não iam bem, que eu não conseguia dormir. Aí um certo dia, deu uma grande chuva em Olímpia. Aí a casa da minha mãe desmoronou inteira. Ficou a parede da sala onde ele estava o quadro, e o banheiro onde ele se enforcou no caminho, um tijolo. Fora isso, era para ter morrido minha família inteira, porque eles estavam dormindo, eram de madrugada, não sobrou nem mantimento para eles. Todos os móveis, até o carro do meu irmão, para quem conhece Olímpia, foi parar lá na Câmara. Eu morava ali no São Benedito, perto de onde é o Ikigami. Tudo foi embora. A parede onde estava o quadro ficou intacta, e o banheiro onde ele se enforcou ficou inteiro. Fora isso, a hora que eu vi o quadro, eu catei o quadro, joguei no bueiro. O meu pai ficou 3 dias. Ele não comia, não bebia, ficava igual um zumbi procurando esse quadro. Ele queria o quadro. É uma maldição. Mas eu sabia que ali tinha um trem. Eu catei o quadro e joguei fora. Eu me livrei do suicídio, porque é isso que estava sobre a minha vida naquela época. Hoje o meu irmão trabalha, e só tem os olhos para o trabalho. Está igual o meu tio. Apego ao dinheiro. O meu irmão trabalha de vender doce, ele entrega doces. Ele é vendedor de doce, ele tem empresa de doce. Então ele entrega em Cajubi, Guaraci, outros lugares. Ele pode pegar o dinheiro dele e ir comer um almoço e comer um lanche. Ele passa na minha mãe, pega a marmita dele para levar a marmita para comer. Não bebe um refrigerante, não come um lanche, não come um salgado para não gastar. Vocês estão entendendo o apego ao dinheiro? Isso aí é as maldições de iniquidade, de gerações. E nós precisamos conhecer o nosso passado. Por que você faz muitas coisas que você não sabe nem por que você faz? Por que você fala palavrão, você não sabe nem por que você fala, de repente você já soltou. Você já não quer mais aquilo. Porque você mente, você de repente já não quer mais aquilo e você está mentindo. Porque você fuma e você não quer mais. Você já conheceu o Senhor, você já entregou a tua vida. Porque tem iniquidade dos teus antepassados. E você precisa descobrir. Amém? Outra causa aqui. Onde eu parei, gente? Na morte prematura, né? 8º. Problemas contínuos de roubo, fraudes, herança presa,
perda total de casas ou propriedades. Qual que é a causa disso? O que tem isso nos teus antepassados? Roubo, fraude, tráfico ilegal de mercadoria e tráfico de escravo. 9. Problemas mentais, loucura, mal de Alzheimer, demência senil. Qual que é as causas disso? Orgulho, altivez, confiança nas riquezas e teimosia. Olha o que o orgulho faz com a gente. Olha o que a teimosia faz com a gente. Então, tem muita coisa que nós precisamos fazer para tirar da nossa vida. Se você tem isso na tua vida, se você tem isso na tua família, então anota aí que você precisa retirar da tua vida. Amém? 10, destruição de diferentes tipos. O que é essa destruição? Qual que é a causa? Homicídio, violência, bebedeira, drogas, bruxaria, idolatria e suicídio. 11, injúrias e abuso de todo tipo. Qual que é a causa disso? Estrupo, abuso, calúnia e língua maledicência. Amém? 12, torna-se errante, andarilho, vagabundo, ser expulso do seu próprio país, viver como ilegal do país estrangeiro. Qual que é a causa disso? Homicídios, confiança nas riquezas, pecado sexual e desobediência a Deus. Por isso você vê um andarilho. Muitos andarilhos, se você for perguntar, todos eles participavam na presença de Deus. A maioria deles vivia dentro da casa de Deus. E eles choram porque eles não conseguem voltar, porque viveu na desobediência de Deus. Amém? 13, derrota diante do inimigo. Toda vez você se torna um derrotado. Qual que é a causa disso? Idolatria, feitiçaria e rebelião. Eu vou parar por aqui que ainda tem mais. Aí sem ser essa sexta, na outra sexta-feira nós vamos continuar. Amém? Deu para vocês entender a iniquidade? Então você já tem um pedaço a qual você está a começar a pedir para o Espírito Santo, a começar a analisar a tua geração, para que você peça para o Senhor começar a trazer sobre a tua mente, sobre o teu coração, a iniquidade dos teus antepassados, para que você possa ser liberto e restaurado. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria terminar.